10 horas e 43 minutos. A gente está em contato agora com o professor da PUC Campinas, membro do CONDEPAC e também do CMDU aqui de Campinas, professor João Verde. E muito bom dia, antes de mais nada, professor. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas. Também os que estão assistindo a transmissão pelo YouTube. Isso. Bom dia. Sem dúvida. Obrigado, professor. E a gente bate um papo aqui com relação a essa questão. A Valéria Rain trouxe, né, essas informações já desse incêndio lá no barracão no antigo Curtume, na Vila Industrial, na Carlos de Campos, e que nos traz à tona também essa questão desse espaço histórico que tanto colaborou para o desenvolvimento de Campinas, industrial, em termos de emprego, em termos de história, mas que está lá já há anos daquele jeito, né? Muito se ampliou naquele entorno e aquele espaço todo degradado. Professor, como mudar essa história? Como que pode ser feito, tanto do âmbito político, ou nesse caso se trata de uma questão de justiça, para se melhorar aquela região que os próprios moradores, né, relatam dos problemas cotidianos por lá? André, todos os ouvintes, é uma questão complicada, porque o imóvel é um imóvel particular. Quer dizer, existe o tombamento, né, a figura do tombamento, que tomba tanto imóveis públicos como imóveis privados, e há necessidade de se ter atitudes para que haja alguma intervenção e ocupação desses prédios. O tombamento, por exemplo, ele não tomba o imóvel com relação ao seu uso, ele tomba, em alguns casos, né? Quando é um uso cultural, assim, pode haver um tombamento do uso. Mas, na grande maioria, o tombamento é feito com relação ao edifício em si, aquela paisagem que ela representou para a cidade, aquela memória que traz para toda a região. No caso do Curtume, muitas pessoas que moram na região, moram no entorno, e pessoas que moram aqui em Campinas, tiveram parentes que trabalharam no Curtume, tiveram ligação com o Curtume, e questões familiares, e questões afetivas, e questões de trabalho mesmo. Então há uma necessidade de haver uma preservação dessa fachada cultural, dessa questão cultural. Nos mesmos moldes da fábrica do Chapéus Cury. Eu coloco os dois numa mesma condição de imóveis particulares e na mesma condição de imóveis importantes para a industrialização, a indústria na cidade de Campinas, todo o processo industrial que se desenvolveu no final do século XIX e ao longo do século XX. E hoje esses prédios não têm mais essas funções, porque a indústria vai se renovando, os processos vão se renovando e algumas questões de produção vão ficando pelo caminho. Agora, isso há uma importância histórica para a cidade. Então, a saída que eu vejo para o Curtume seria um empreendimento aos mesmos moldes do uso do Chapéus Cury. O senhor bem lembrou, enquanto o senhor falava, eu também lembrava dessa mesma situação, né? A gente trouxe até aqui na CBN recentemente essa questão lá do Chapéus Cury, inclusive daquela chaminé que será preservada, a própria fachada, né, do Chapéus Cury. Nesse caso do Curtume, como o senhor falou, né, que seria também um bom exemplo. A fachada, quando a gente fala do tombamento do patrimônio histórico, local como patrimônio histórico tombado, o que pode e o que não pode ser demolido, por exemplo, naquele local? Eu não lembro detalhes, eu participo do CONDEPAC já há praticamente 30 anos, então a grande maioria dos processos que estão aí de tombamento, eu estive presente nas reuniões. Eu não me lembro detalhes sobre a questão do tombamento e detalhes sobre a resolução de tombamento, mas eu acredito que venha a ser muito semelhante à do Chapéus Cury, que tenham que ser mantidas as questões das fachadas e essa preservação da paisagem urbana com relação à ligação ao bairro. Agora, precisaria haver o processo e analisar com cuidado, né, e às vezes até fazer alguma modificação na resolução de tombamento. Eu quero salientar bem que não existe destombamento, o tombamento permanece, o tombamento continua, e é muito importante para que esses imóveis representem aquilo que eles foram e essa paisagem urbana.
Então, eu acho que as futuras gerações, vamos relatar com relação ao Chapéu Escuro, que vão passar na frente um dia daquele empreendimento e vão ver aquelas fachadas e vão ver aquela chaminé, e provavelmente vai ter uma sala lá também que vai contar a história sobre o Chapéu Escuro, que isso é uma das questões que o Conselho tem pedido, exigido no caso dessas mudanças de uso e de transformação, que contem a história do prédio, que contem a história da empresa que teve instalado, etc. Então, isso remete às futuras gerações saberem o que aquilo representou. E até um imaginário de quem tiver interesse, procurar na história, na internet, em livros, etc., sobre o que foi aquilo. Então, eu acho que tem que ser analisado com muito cuidado, e eu vejo possibilidades, perspectivas de ser feito um empreendimento muito semelhante. E outras possibilidades, aquele prédio é enorme, a área do terreno é enorme, pode inclusive abrigar uma instituição de ensino, um colégio técnico, uma escola técnica, uma universidade, pode abrigar um centro cultural. Então, não há fechamento em relação a possibilidades que aquele prédio pode ser usado. E essa questão do próprio curtume que a gente está trazendo aqui, desse espaço, né, como o senhor bem falou, tamanho, a área, né, territorial desse espaço, nos remete a outros espaços também, até na própria região central, hotéis desativados e outros espaços, obras inacabadas, que fazem com que haja um debate, uma discussão pública e privada também, para requalificação desses locais. Muito se busca espaços às margens do centro, mas ainda há possibilidades de construção e requalificação de espaços deteriorados na região central. Exatamente, todas essas questões são importantes, né? O debate está colocado na cidade com relação à requalificação do centro. A prefeitura tem anunciado aí projetos e ações com relação ao centro da cidade. Agora, na nossa opinião, carece de um projeto para o centro. Estão tendo atitudes esparsas, sem correligação, não fazem parte de um projeto único, um projeto determinado, mas são importantes. São atitudes importantes, mas a cidade carece de um projeto de requalificação para o centro de Campinas. E isso vai estimular que venham outros empreendedores, que venham moradores, que venham outros tipos de comércios, e a cidade passe a ter mais vida, qualidade de vida, mais acolhimento à população, mesmo acolhendo novos moradores do centro, que é uma das grandes bandeiras aí da requalificação. E o uso desses prédios abandonados, prédios antigos, essa requalificação, que nós chamamos de retrofit, venham a ser importantes para trazer população para o centro e fazer aquela área ficar mais dinâmica e mais acolhedora. Uhum. Professor João Weide, o assunto é bom, é complexo, gera um grande debate, uma boa discussão, mas o nosso tempo é bastante curto e por isso eu já te agradeço. João Weide, que é membro do CONDEPAC, também do CMDU. Mais uma vez, muito obrigado, viu, professor, pela disponibilidade. Aí contactei o professor durante a abertura do CBN Campinas, né? Aqui a gente faz os bastidores do rádio. Enquanto o programa começava, ia conversando com ele para ver essa possibilidade, e ele de pronto nos atendeu. Então, te agradeço mais uma vez, professor. E a gente está sempre à disposição, André. Eu acho que é muito importante a gente fomentar o debate de ideias, de proposições na cidade. Eu acho que não cabe só à prefeitura, cabe à prefeitura propor, mas cabe a toda a sociedade estar engajada nessas necessidades que a cidade tem. E vamos torcer aí para que o curtume tenha uma finalidade, uma ação, e que possa ajudar a requalificar toda aquela região também da Vila Industrial. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Agora 10h53.